nós vamos começar o tema de hoje. Nós vamos falar das finalidades da reencarnação. Bem, como nós temos visto aí, um dos diferenciais da doutrina espírita é justamente a reencarnação, né? Como eu disse já para vocês, no Oriente a reencarnação é muito comum. A maioria das doutrinas do Oriente são reencarnacionistas. Aqui no Ocidente é que não existe essa... né, o único que fala em reencarnação é o Espiritismo. As religiões dogmáticas não aceitam a reencarnação, né? Só que sem a reencarnação fica muito difícil da gente explicar os acontecimentos, as coisas, né? Como nós falamos já para vocês aqui, como é que nós vamos explicar aquelas crianças que nascem com problemas, aqueles que nascem numa situação financeira, né, de pobreza total, miséria, às vezes os pais viciados, né, e outros que nascem com todas as condições e tudo mais. Então, essas coisas todas, se a gente tivesse uma vida só, ficaria muito difícil de explicar. Por que essa diferença, né? Se o Pai, né, se nós a gente diz que o Deus é o nosso Pai, por isso que a nossa relação, né, a melhor maneira de a gente tratar um ou outro é de irmão, porque todos nós somos irmãos, uma vez que nós somos filhos do mesmo Pai. Agora, que pai trata um filho diferente do outro, né? Para um dá um monte de coisa, para o outro não dá nada. Um dá perfeição no corpo, o outro um monte de doença. Como nós estamos assistindo agora, né? Essa epidemia de microcefalia, né? Como é que a gente explicaria isso? Por que essas crianças nasceram como... Eles não são filhos de Deus? O que eles fizeram para nascer com microcefalia? Então essas perguntas é que fica difícil de responder. Então, o que nós temos na realidade? Nós temos um pessoal hoje, a maioria das pessoas que se diz religioso, porque frequenta a igreja, o templo, seja lá o que for, mas quando tem essas questões, porque essas questões que nós estamos levantando, todo mundo levanta, todo mundo pensa, por que aquele ali tem isso, o outro tem aquilo, né? Então acaba ficando o quê? Na verdade mesmo, na verdade não acredita em nada. Porque se acreditasse, fala, eu não acredito, porque como é que pode ter uma diferença tão grande? Qual é a justificativa para essa diferença? Então acaba sendo uma religiosidade superficial só, né? Frequenta a igreja, frequenta lá o culto, mas na realidade mesmo, quando vê por que aquela pessoa teve uma bala perdida, uma pessoa tão boa, que estava produzindo, que estava isso, que estava aquilo, por que ela teve esse problema? Por que ela foi atropelada? Fica muito difícil de explicar. Então, nós vamos ver que a coisa é um pouco mais complexa, e aí que entra a reencarnação. Em primeiro lugar, nós temos que entender o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aqui fazendo um curso. Isso aqui é uma escola e um hospital, né? Tem que ser um hospital porque nós estamos numa fase ainda de mundos de provas e expiações, então aqui ainda o mal predomina, como nós vamos ver. Esse tipo de mundo, o mal ainda predomina. E por isso aqui é considerado uma escola, um hospital escola, aonde a gente se interna através da reencarnação para aprender e para se curar do ponto de vista espiritual. Então nós temos que ter a reencarnação em primeiro lugar porque nós estamos fazendo um curso. E ninguém faz um curso numa aula só. Você tem que vir você vai ver em várias aulas no primeiro ano, várias aulas no segundo ano, no terceiro ano e assim por diante. A gente também não poderia fazer um curso evolutivo em uma vez só. Seria impossível. E como eu falei para vocês,
Os trogloditas, o homem da idade da pedra, era tão filho de Deus quanto nós. E o que a gente poderia esperar, um homem da idade da pedra, o que poderia esperar no paraíso agora, se fosse uma vida só? Então nós também tivemos nesse ponto, comparando com o homem da idade da pedra, nós estamos numa boa. Nós tivemos a oportunidade de ver um monte de coisa. Para dizer a verdade para vocês, bem a verdade, hoje todos nós aqui vivemos melhor que os reis da Idade Média, que não tinha banheiro dentro de casa, que não tinha água encanada, que tinha um monte de problema que hoje na casa de qualquer um aqui tem. Então a gente tem que cair um pouquinho a ficha, só pensar um pouquinho. Não tem sentido uma vida só, né? A não ser que tudo terminasse em nada mesmo. Você vem aí, tem a vida e pronto, acabou, vai embora. Mas aí também seria tão... Para que tudo isso então? Para que, né? Para que viver? Para que aprender? Então era melhor ficar todo mundo na praia, né? Passa a vida inteira na praia, morreu, acabou mesmo. Mas então não é nada disso aí. Nós estamos aqui fazendo um curso, nós saímos aqui do reino nominal do troglodita e vamos terminar o curso como anjos, né? Então, é por isso que nós temos que ter várias aulas para chegar até lá. Nós temos que ter várias passagens por aqui. Então nós vamos considerar cada passagem nossa aqui, que a gente chama de uma vida, de um dia de aula que nós estamos tendo. Oportunidade de aprender alguma coisa. E essa escola é tão bem feita que o curso é feito para cada um de nós individualmente, porque nós não somos todos iguais. Nós temos todos os mesmos direitos, isso é uma coisa. Todos nós temos os mesmos direitos. Seja homem, seja mulher, isso ou aquilo, não interessa. Todos nós temos os mesmos direitos, mas nós não somos todos iguais. Existe diferença de nível intelectual, de nível moral. Então nós não somos todos iguais. Mas nós estamos aqui fazendo um curso. Isso aqui é um curso. E nós saímos lá, nós já estamos adiantados até nesse curso, porque nós éramos os trogloditas lá de trás, os homens da idade da pedra. E hoje, quantas coisas que nós já aprendemos. Então nós estamos evoluindo, tanto do ponto de vista intelectual, como do ponto de vista moral. Pelo menos nós temos bastante noção do que é certo e do que é errado. Então, a reencarnação é como se fosse, cada encarnação, como se fosse um dia de aula nesse curso que nós estamos fazendo aqui. Para um dia tomar conta de planetas, de populações. Um dia nós vamos tomar conta de uma população de um planeta, como é o caso aqui que nós estamos assistindo. Então nós sabemos que quem toma conta do nosso curso, da nossa humanidade, é Jesus Cristo. Esse é o que toma conta da nossa humanidade. Então um dia nós também vamos chegar lá. Um dia nós vamos ter uma humanidade para tomar conta, mas quanto tempo vai demorar para isso aí ainda? Muito bem. Então vamos lá. Quais são as finalidades da reencarnação? As palavras encarnação e reencarnação são empregadas praticamente no mesmo sentido, pois o que interessa é examinar a finalidade da vida do espírito nessa fase transitória como encarnado. Na realidade, se a gente fosse ser bem rigoroso, encarnação seria a primeira. Depois todas as outras são reencarnação. Nós estamos reencarnando. Nós estamos nesse processo de reencarnação. Genericamente, pode-se dizer que a encarnação é necessária ao duplo progresso. O progresso moral e intelectual. Então, nós estamos aqui para fazer um curso para melhorar intelectualmente e moralmente. As duas coisas. Então, se a gente fizesse a figuração de asas, para poder levantar voo, as duas asas precisam estar desenvolvidas. Eu não consigo levantar voo com uma asa só.
Então nós estamos aqui, todos nós, fazendo um curso, onde nós estamos melhorando do ponto de vista intelectual e melhorando do ponto de vista moral. Né? Às vezes uma coisa vai mais na frente do que outra. Às vezes você melhora mais moralmente do que intelectualmente. Outra encarnação você melhora mais intelectualmente do que moralmente. O grande problema é quando a gente tem um desenvolvimento intelectual muito grande e moralmente ainda está lá embaixo, porque aí você é um perigo, porque você é uma pessoa inteligente, né? Mas que não tem moral. E nós estamos tendo oportunidade aqui, especificamente no Brasil, de todo dia perceber na televisão um monte de gente inteligente, porém sem moral. Né? Se a moral estiver desenvolvida, e a inteligência não tanto, mas esse indivíduo não vai fazer mal para ninguém, ao contrário, ele vai ser bonzinho, só que ele tem que depois desenvolver também a parte intelectual. Como é que nós vamos tomar conta de humanidades lá na frente se a gente tiver intelectualmente não desenvolvido? Vocês já imaginaram o que precisa saber, o que precisa conhecer? Nós vamos perceber que no plano espiritual nosso, aqui próximo de nós, existem engenheiros genéticos, os verdadeiros engenheiros genéticos que bolam o corpo que nós vamos ter em cada encarnação. O que é necessário para cada um de nós. Nos mínimos detalhes, é planejado. Imagine a cabeça que tem que ter um ser para fazer um planejamento desse tipo. São seres que já não encarnam mais aqui no planeta Terra. Eles já passaram dessa fase de provas e expiações. Às vezes em outros planetas. Nós temos que entender que esse monte de planeta que hoje a própria astronomia já mostrou para a gente que existe, tem que ter alguma finalidade. Né? Seria um absurdo a gente imaginar que ia fazer uma imensidão dessa, que a gente não tem nem noção, só para pôr gente aqui no planeta Terra. Muito bem, então nós estamos aqui para fazer o nosso progresso moral e intelectual. As duas coisas nós temos que desenvolver. Ao progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho. Então olha que interessante, nós vestimos um corpo, esse corpo é o nosso veículo, é que nem o carro que a gente compra. Você compra o carro, né? Você pode até ganhar um carro lá num sorteio, mas você vai ter que pagar o IPVA, vai ter que pagar o seguro, vai ter que pôr gasolina, trocar o óleo, fazer manutenção. Não é isso? Senão o carro não anda. Se você não abastecer ele, não anda. O nosso corpo é o carro. É o carro que o espírito está se utilizando para ficar aqui. E como o carro tem essas necessidades, eu tenho que trabalhar para poder manter o carro. Não é assim? Quem tem carro tem que trabalhar, tem que ter uma fonte de dinheiro. Se não for político, tem que trabalhar, tá certo? Para poder manter o carro. Então, o fato da gente vir para cá e ter um corpo perecível, porque se eu não comer, né? Quando você estiver acostumando, você morre, porque nós precisamos do combustível, né? Então, nós temos que comer, nós temos que respirar, nós temos que ter um lugar para abrigar, porque chove, faz frio, né? Nós temos que ter um lugar, de preferência, um pouco mais macio para dormir, e assim por diante. Então nós temos, pelas necessidades do corpo, não são necessidades do espírito, são necessidades do corpo. Então olha que interessante, a gente veste um veículo para ficar aqui, que tem as necessidades que vão fazer com que a gente vá trabalhar para conseguir essas coisas. E aí o que todos os pais aqui fazem com os filhos? Vão procurar colocar numa boa escola, não é assim? Então, para quê? Para que ele possa, então, aprender, melhorar intelectualmente, para poder ter um emprego melhor. Se a gente já tivesse, se você fosse filho de uma família muito rica, e seu pai dissesse, olha meu filho, você não precisa fazer nada, papai tem muito dinheiro,
para 3 gerações para frente. Então aí o indivíduo ia falar, bom, então eu não vou fazer nada, eu vou ficar na praia o dia inteiro, vou jogar bola, vou isso, vou fazer aquilo. Ele não vai desenvolver, ele não vai crescer, ele não vai desenvolver nem a inteligência dele, não vai acrescentar mais nada e provavelmente, muito provavelmente, pior ainda do ponto de vista moral, porque vai ter tudo fácil, não vai dar valor para as coisas. Vocês estão percebendo isso? Então, o fato da gente ter que levantar, ir para a escola, ir trabalhar, tem disciplina, olha quanta coisa que a gente vai aprendendo nessa história aí, pelo simples fato de ir trabalhar ou ir estudar. Então, ao progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho, ao progresso moral pela necessidade que nós temos de conviver entre nós. Porque para eu ir estudar eu preciso ir para uma escola, vou ter alunos, vou ter colegas de escola, vou ter professores, né, que eu vou ter que conviver. Perceberam? A gente tem que ter contato, porque é tendo contato um com o outro que nós vamos aprendendo a tolerância, a humildade, né, a respeitar o outro. Então nós vamos crescendo do ponto de vista moral. Não sei se vocês estão percebendo isso daí. É tão claro, não é verdade? Se a gente fosse já imortal, se eu fosse um super-homem, você podia dar um tiro aqui, que sai, entra aqui, sai ali, e eu não preciso comer, não preciso fazer nada, o que eu vou ficar fazendo o dia inteiro, então? Para que eu vou trabalhar se eu não preciso de nada? Para que eu vou estudar? Né? Na erraticidade, esse termo erraticidade é o seguinte, é quando nós espíritos estamos no plano espiritual, mas ainda vamos precisar reencarnar. Então, nesse período que nós estamos no plano espiritual, então eu saio daqui, volto para lá, volto, porque eu estava lá, na verdade eu sou de lá, não sou daqui. Eu estou na Terra, eu poderia nem estar no planeta Terra, eu poderia estar num outro planeta. Então, quando volto para o plano espiritual, a gente diz que o espírito está na erraticidade. Ele ainda vai precisar retornar, voltar. Então, na erraticidade, o espírito examina o que fez, reconhece seus erros e acertos. Então é assim, quando a gente desencarna, quando a gente volta para o plano espiritual, nós vamos recordar, primeiro nós vamos recordar tudo que nós fizemos nessa vida aqui. Até porque está tudo gravado no corpo perispiritual. Está tudo gravadinho aqui em nós. Como eu já falei para vocês, senão não poderia ter regressão de vidas passadas se esse corpo não estava na vida passada. Não poderia estar gravado nos meus neurônios aqui. Então ele está gravado aonde? No corpo perispiritual. Lá tem tudo gravado, desde o comecinho. Né? Então a gente tem, quando volta para o plano espiritual, todos nós aqui, nós vamos lembrar de tudo que nós fizemos, só que aí nós vamos lembrar de mais coisas, nós vamos lembrar do que nós prometemos que íamos fazer aqui. E por que nós viemos com esse, com aquele, com o outro, com o outro? E você vai reconhecer em todo mundo que você teve contato aquelas pessoas que você já tinha um compromisso antes de nascer, antes de reencarnar. E você vai ter oportunidade, então, de ver se você fez o que você falou que ia fazer ou não. Porque nós temos o livre-arbítrio, você não era obrigado a fazer, foi você que prometeu que ia fazer. Então cada um de nós aqui tem uma história pregressa lá de trás. Foi homem, foi mulher, foi inquisidor, foi escravo, foi branco, foi preto, foi judeu, foi índio. Cada um de nós tem uma história. E muitas vezes a gente volta com as pessoas, principalmente no círculo familiar, no círculo mais próximo, com aquelas pessoas que nós tivemos contato nas vidas anteriores. E estamos tentando resolver problemas que nós fizemos lá atrás. Então, é só a gente pensar um pouquinho, todo mundo que você vê no noticiário de hoje,
que fez isso, fez aquilo, matou, roubou, estuprou e tal, uma hora ele vai ter que acertar a conta. Então, se você voltar daqui 100 anos, 50 anos e ver alguém, esse alguém que fez agora acertando a conta, tá lá, tá isso aí mesmo. Então, aqueles que tem aqui hoje, nesse momento, nós temos aqueles que estão acertando as contas e temos aqueles que estão criando problemas, criando contas para acertar depois, porque ainda não enxergaram essa realidade. Por isso que na oração a gente pede para não cometer o mal. A gente pensa que quando termina a oração do Pai Nosso, livrai-nos do mal, é que não nos aconteça o mal. Não é. É que não, para a gente não cometer o mal, porque cada vez que você comete o mal, você vai ter que acertar a conta. Você está só aumentando o seu débito. A gente precisa aprender a oração. A oração é uma coisa importante. Presta atenção nos termos que você usa. Perdoai as nossas ofensas da mesma maneira que eu perdoo os que me ofendem. Eu não perdoo ninguém. Né? E aí eu quero que me perdoe. Nós mesmos estamos dando a chave. Você vai ser tratado da mesma maneira que você trata os outros. Senão seria uma injustiça. Eu trato todo mundo mal, mas quero que me tratem bem. Entenderam? Presta atenção na oração toda. Uma hora nós vamos comentar isso aí. Muito bem. Então, na erraticidade, o espírito examina o que fez, reconhece seus erros e acertos, traça planos e toma resoluções para uma nova existência. Então, o que a gente vai fazer quando voltar para lá? Nós vamos voltar para lá, vamos ver, vai reunir todo mundo de novo, aquelas pessoas que você teve a convivência, os seus familiares, os seus inimigos também, os seus desafetos, vai estar todo mundo. A cidade do plano espiritual, se é que a gente vai para a cidade, tomara, né? Porque se ficar para baixo é pior ainda. Mas nós vamos encontrar todo mundo, que nem encontra aqui. Seria, né? Tem gente que pensa, morreu, depois nunca mais vou ver. Você que pensa. Às vezes vai ser a primeira cara que você vai ver. Então a gente pega, vê o que fez, toma resoluções para a nova existência, onde se submete à prova. Então, por exemplo, eu aqui não consegui me livrar do vício do cigarro, por exemplo. Morri, inclusive, em função do cigarro. Eu vou voltar, vou perceber o que eu fiz, entre outras coisas, é lógico. Estou falando de um detalhe. Vou ver o que eu fiz, vou pedir, olha, eu não quero, não vou mais, eu já entendi, não vou mais fazer isso, então eu volto. E vamos ver o que eu vou fazer agora na volta, se eu vou reincidir de novo no mesmo problema. E isso vale para a bebida, para o cigarro, para as drogas, para o sexo desregrado, para todos os problemas. Para o orgulho, para a vaidade, para a corrupção. Essa nova existência, então, a reencarnação, portanto, não é uma punição para o espírito, mas uma condição inerente à sua inferioridade e necessidade de evolução. Eu preciso evoluir, eu não posso evoluir com pontos fracos. Como é que eu vou ter um Cristo com ponto fraco, por exemplo? Não pode. Então não posso ter ponto fraco. Então, para que a gente vem aqui? A gente se submete, então, às provas e vem acertar os problemas que nós causamos nos outros. Os problemas que nós causamos nos outros, a lei mosaica, o que é a lei mosaica? O que é? Alguém sabe? Hein? Olho por olho, dente. Isso, as leis de Moisés, né? É o olho por olho, dente por dente.
Não é bem assim, mas é muito próximo disso aí. Se eu cegar alguém, então eu pego uma pessoa com 20 anos de idade e cego aquela pessoa. Ela vai ficar até 80 anos. Ela vai passar 60 anos aqui cega. Não adianta eu pedir desculpa para ela depois. Olha, você me perdoa, estou arrependido do que eu fiz. Eu tenho que passar isso para nunca mais fazer. Porque a hora que eu passar o que ela passou, em função do que eu fiz, eu nunca mais vou fazer. Existem outras maneiras de eu acertar essa conta, esse débito? Existe. Mas é mais ou menos isso, entendeu? Eu tenho. Então diz assim que as coisas boas que a gente faz apagam os débitos que nós temos. Então seria mais ou menos assim, né? Porque essa questão de boa e ruim, isso aí é uma convenção, mas a gente sabe muito bem. Olha, veja que coisa interessante. Então, como eu já disse para vocês, Moisés precisou botar 10 leis lá, não é isso? Não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro, não pega a mulher do outro, né? Teve que pôr tudo aquilo lá. Cristo veio 2000 anos depois e já simplificou. Falou, gente, vocês esqueceram, né? Os 10 mandamentos, é muito para guardar 10. Então é o seguinte, não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizesse para você. Quando você estiver na dúvida, é só pensar isso. Eu gostaria que alguém fizesse isso que eu vou fazer para mim? Ah, para mim não, então não faz também. Entenderam como é que é? Você gostaria que alguém roubasse as suas coisas? Não, então não rouba também. É tão simples e lógico, né? A gente já tem. Você, olha, você não precisa de nada, você não precisa ler nada, não precisa aprender nada. Você pode dizer que você é ateu, que você não acredita em nada. Nós já temos o código de moral embutido na gente. Você sabe muito bem quando está fazendo uma coisa errada, né? Porque você faz escondido. Você usa máscara, você fica no anonimato. Então, veja, na realidade, quando nós estamos no plano espiritual e tomamos consciência do que nós fizemos, nós pedimos, nós imploramos para ter uma nova chance de voltar para acertar aquilo que nós fizemos. Por quê? Porque é como se fosse a escola mesmo. Eu não posso ir para frente se eu estiver em recuperação. Não é assim na escola? Eu fiquei em recuperação numa matéria. Eu não posso ir para frente, ver uma outra matéria nova, mais adiantada, se eu não resolvi o problema aqui de trás ainda. Então, quando a gente volta para o plano espiritual e percebe a realidade das coisas, que nós somos espíritos, que nós estamos num processo evolutivo e que eu fiz bobagem aqui, atrapalhando o meu processo evolutivo, eu peço para voltar, para acertar, porque eu quero ir para frente. Eu não quero ficar para trás. E, inclusive, como a gente, uma das características do espírito é através dos sentimentos e das emoções, um ligar no outro, eu quero ficar junto com a minha turma, com aqueles que eu amo. Porque se eu ficar para trás, eles não são obrigados a ficar junto comigo me esperando. É como numa sala de aula. Eu gosto muito daquele colega da sala de aula, mas ele não quer nem saber, repete de ano. Eu vou ficar repetindo também só para ficar do lado dele? Eu falo, você vai ficar repetindo, eu vou embora. As reencarnações para os espíritos, neste ou em outros mundos, mais ou menos adiantados, então olha que coisa interessante que ele está dizendo aqui, que nós podemos reencarnar neste ou em outros mundos, já falava isso aí, mais ou menos adiantado do que o nosso. Dependendo do problema que eu tenho para resolver, para aprender, dependendo da minha recuperação, eu vou voltar para um planeta inferior ao estado evolutivo que estava o meu.
ou num superior para aprender alguma coisa lá para depois vir trazer para cá. Entenderam como é que é? Então, você vai perceber que a vida é algo muito mais amplo do que a nossa vidinha só. Se vai terminar ou não vai terminar. O processo é muito mais amplo. Né? Nós já tivemos oportunidade de encarnar num monte de lugares, né? Em várias regiões do planeta. Nós temos que aprender de tudo. Nós temos que aprender no frio, no calor, com dinheiro, sem dinheiro, com condições, sem condições. Nós estamos em treinamento. Então, as reencarnações para os espíritos, neste ou em outros mundos, mais ou menos adiantados, têm finalidades diversas e específicas para cada um, conforme o plano ou meta a cumprir. Nós temos, nós temos um currículo. Aonde você quer chegar? Então, para você chegar lá, você vai ter que fazer esse caminho. Existem vários caminhos para a gente chegar lá. Não é um caminho só. Então, cada um de nós, é como eu falei, cada um de nós recebeu o corpinho que precisava. Nem mais, nem 1 milímetro a mais, nem 1 milímetro a menos.